é fundamental que para o crescimento pessoal você consiga se diferenciar do seu meio familiar. Se você não domina quem você é como se você não tivesse diferenciação entre o que está fora e o que está dentro. E aí você vai viver reagindo ao que está fora de você. Bem-vindos ao Extraordinário. Hoje a gente vai continuar aprofundando sobre esse tema da presença não ansiosa. E aqui hoje, para começar essas reflexões sobre a aplicação da liderança diferenciada na nossa vivência familiar, eu quero dar um passo atrás e dizer que o Edwin Friedman, quando ele aplicou esse conceito, ele buscou em um outro psiquiatra chamado Murray Bowen, que fala sobre essa noção de uma liderança diferenciada. E basicamente o que ele estava dizendo? Que a grande marca que nós carregamos dentro da nossa vida pessoal está associada a uma incapacidade de se diferenciar das camadas familiares das quais fazemos parte. Então, veja, uma ansiedade crônica que nós vivenciamos muitas vezes está conectado com a nossa, vamos dizer assim, conexão fortíssima que tínhamos no nosso lar, com ações externas, com comportamentos que nós vivenciamos e que nos levavam a agir dessa forma. O exemplo que o Bowen trabalha é de um jovem que cresceu, uma criança que cresceu em uma família em que o pai era muito abusivo ou muito nervoso, e essa cadeia de abuso, essa cadeia de nervosismo, gerava na esposa uma ansiedade também, e para evitar que o marido ficasse nervoso, ela coibia, impedia que o filho agisse, criasse algum tipo de bagunça. Então esse filho sempre foi confinado dessa forma, sempre tolhido por causa da ansiedade do pai, relacionado ao medo da mãe de que o pai não se explodisse. Veja que interessante. E essa criança então vai crescendo com esse medo de causar bagunça para que alguém não se machuque, porque o pai ficaria nervoso. Basicamente, essa criança vai crescer com algumas marcas de personalidade. Provavelmente ela vai ser preocupada demais com a opinião dos outros, provavelmente ela vai querer agradar demais a figura da mãe, provavelmente ela vai temer demais a figura da autoridade, que é a figura do pai. E o Bowen vai dizendo que provavelmente essa criança vai se desenvolver como alguém que no mercado de trabalho sempre quer agradar ao chefe, que não consegue ter uma voz, que não tem autoconfiança suficiente para falar de forma clara os seus desejos e as suas ideias. E aí ele projeta isso inclusive nos relacionamentos futuros. Olha que interessante, ele fala assim, esse jovem, bem provavelmente, quando ele for namorar, ele vai parecer uma pessoa interessada no outro, porque ele vai sempre querer saber a opinião da moça, ele vai querer ouvir a moça, mas aos poucos ele vai se revelando aquele tipo de pessoa que quer agradar demais o outro a ponto de se perder. E essa moça que num primeiro momento vai entrar nesse relacionamento encantada com essa, vamos dizer assim, sensibilidade desse jovem, de querer saber a opinião dela, logo vai se frustrar quando descobrir que o que se trata ali é alguém que não tem uma vontade própria, que não tem uma voz. A partir desse raciocínio, o Bowen vai dizer, olha, é fundamental que para o crescimento pessoal você consiga se diferenciar do seu meio familiar. E o que ele quer dizer com isso? Você precisa entender que você é uma pessoa distinta, com emoções, com pensamentos distintos deste meio que te impõe um tipo de comportamento. É claro que o Bowen não estava pedindo ou advogando uma espécie de nirvana em relação aos sentimentos familiares. A diferenciação no estado de nirvana. Nada, eu sou completamente desconectado de tudo. Não é isso que ele estava dizendo. Mas ele dizia que o caminho do amadurecimento passa por essa constante tentativa de se diferenciar. Basicamente é o seguinte, eu entendo que existem problemas, mas esses problemas não me definem e não condicionam a maneira que eu devo agir. Daí a gente partiu para essa noção de presença não ansiosa. O Edwin Friedman pegou esse conceito de liderança diferenciada e aplicou no aspecto da vivência familiar como, vamos dizer assim, uma tentativa de prescrever uma forma adequada de lidar com o meio, como se diferenciar dele, como ser uma pessoa responsável por si mesmo e também uma pessoa que transforma esse medo. Porque mais do que desenvolver uma personalidade independente dessas forças externas,
que estão aí na sua família, no seu trabalho, a visão aqui é que você também seja uma força de transformação. A gente aplicou um pouco a ideia da liderança diferenciada olhando para a personalidade de Jesus. Aqui eu quero dar um passo um pouquinho a mais para a gente entender melhor essa liderança diferenciada. Segundo Freeman, ele vai dizer o seguinte, olha, o ponto central e vital da liderança diferenciada é uma presença emocional. É mais do que um comportamento. Na visão do Freeman, e isso é muito interessante, o ser humano é como se fosse um condutor de emoções. Então, naturalmente, a sua presença transmite algo, mais do que a sua ação, mais do que a sua palavra, a forma de você estar no mundo transmite algo sobre você. Por isso que foi tão importante a gente olhar sobre a personalidade de Jesus, porque a presença de Jesus é uma presença não ansiosa, acolhedora. Ele se destacava dos intempéries do meio que ele vivia. O meio que ele vivia não dominava a ação dele, e essa é a nossa vocação, principalmente quando a gente está falando da formação da nossa família. Então eu queria dar uma pausa aqui e visitar alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender o quão útil, reforçam ainda mais o quão útil é essa concepção, essa noção do desenvolvimento de uma liderança diferenciada. Olha só alguns textos que eu separei aqui. Primeiro, Provérbios 25, 28. Esse é bem famoso. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha que interessante, um homem que não tem muros, ou seja, um homem que não tem fronteira com a realidade exterior. É disso que ele está falando aqui. O provérbio está dizendo exatamente isso. Desenvolver a sua personalidade é construir um certo muro, uma proteção em relação a quem você é. É claro, você não vai se colocar em qualquer lugar, porque isso é uma temeridade. Mas na medida que você vive uma vida responsável em lugares que você deve estar, existem forças externas a você que querem invadir. Se você não desenvolve o domínio próprio, se você não domina quem você é como se você não tivesse diferenciação entre o que está fora e o que está dentro. E aí você vai viver reagindo ao que está fora de você. Segundo texto, Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja, muitas vezes a gente valoriza o guerreiro porque ele guerreou. Mas será que toda vez você tem que guerrear? Será que é a ação do outro que vai governar a sua ação? A ira do outro vai governar a sua reação? Não é melhor ganhar pela paciência? Não é melhor ganhar sem empunhar armas? Não existem estratégias mais inteligentes, mais eficazes do que bater de frente com todo mundo? Entende? Então, mais uma vez, se você é uma liderança diferenciada, o que é isso? Você sabe quem é você, o que você deve fazer e quais são os seus propósitos, a reação do outro não vai te dominar. Os familiares próximos, a sogra, o sogro, o cunhado, o irmão, o filho, não vai determinar a forma que você age. Esse aqui é um texto fundamental para a fé cristã, porque ele fala sobre o desenvolvimento pleno do cristão. Estou lá em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A estatura de Cristo, que é o desenvolvimento pleno desse fruto em nossa vida, dessas virtudes, traz consigo esse domínio próprio, que é a capacidade de se governar. Tiago 1,19, só vou mais esse outro. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Olha que interessante. Mais uma vez, a presença não ansiosa é uma presença que sabe estar disponível para ouvir, estar mais tardio para falar, porque pensa no que fala, e mais tardio ainda para irar. Não é que não existirá o momento da ira, tudo bem, existirá, mas com tanta facilidade assim? Você está sendo conduzido pelo meio. O que está aí te gera frustração. Isso é uma questão grave. O seu filho te deixa frustrado o tempo todo porque ele está fazendo alguma coisa ali, aquilo já dominou você. Você está sendo meramente um conduinte. Você não está refletindo, não está quebrando um ciclo vicioso dentro da sua casa. Seu marido está agindo de uma certa forma, você responde. Então você está sendo escrava dessa reação. Para a gente terminar aqui a parte das leituras bíblicas, Tessalonicenses 4, 5. Veja bem, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Paixões que são incitadas pela sua carne, pelo mundo e pelo diabo. São as três forças, as três camadas de mal, de influência maligna que existem no mundo, na nossa experiência humana, que é o que está aqui dentro de mim que é ruim, que eu estou deixando me dominar, o mundo, que é essa mentalidade caída, e o próprio diabo, que é um espírito caído, que tem uma inteligência, que tem um desejo de causar mal
sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Então, pausa. Talvez você está fazendo a seguinte ressalva. Mas André, você está dizendo então que um líder diferenciado, uma pessoa madura, ela é um estoico? Ela é uma pessoa que não se compadece? Não, presta atenção. Justamente porque você se diferencia que você se compadece verdadeiramente. Isso é fundamental. A compaixão de Jesus é muito melhor do que a nossa, porque ele não é dominado pela situação. Então, quando ele decide ser compassivo, é um ato plenamente de vontade. É um ato pleno de vontade. Diferente da nossa experiência, muitas vezes a gente está chamando de compaixão fraqueza. Ah, eu tive compaixão. Mentira, você não consegue falar não. Ah, eu tive compaixão do meu filho, por isso que mesmo ele fazendo tudo errado, eu deixei ele lá. Você não teve compaixão, você teve fraqueza. Ah, eu tive compaixão do meu esposo, porque ele errou. Ah, ele me traiu de novo, eu tive compaixão. Ele não se arrependeu direito. Você não teve a força para conduzi-lo, né, para deixar claro a necessidade de uma restauração, de um arrependimento. Você não colocou ali condições específicas de mudança de comportamento para que o perdão fosse pleno dentro da vida do casal, envolveu as pessoas que teriam que envolver. Então muitas vezes a gente está chamando de compaixão algo que é uma fraqueza. A verdadeira compaixão não é fraqueza, a verdadeira compaixão é um ato de vontade. E justamente por isso você precisa ser uma pessoa diferenciada. O que eu quero dizer com diferenciado? É aquela pessoa que não se deixa governar pelo meio, pelos familiares, pelo trabalho, pelo medo em volta e assim por diante. Então, eu quero passar para uma parte mais prática aqui e dar alguns direcionamentos, segundo o próprio Freeman, para como que nós podemos desenvolver essa liderança diferenciada, ou seja, quais são as marcas de um líder diferenciado. Primeiro, anota aí, ele organiza o grupo em torno dos seus pontos fortes em oposição aos pontos fracos. Isso é muito importante. A gente gosta de nivelar por baixo. Para a gente não ofender alguém que tem um ponto mais fraco, a gente traz todo mundo para aquele ponto mais fraco e pune o ponto mais forte das pessoas. Um líder diferenciado, ele sabe fazer a diferença. Então, você aí dentro da sua casa, eu acredito plenamente nisso. Todo ente familiar que Deus envia para o nosso convívio, todo trabalhador que está na sua equipe de trabalho, toda pessoa que está aí na sua igreja, no seu ministério, é uma pessoa com uma capacidade específica e com virtudes específicas. Organize esse grupo em torno dessas habilidades. Pensa aí, por exemplo, na gestão do seu casamento. Ah, eu sou homem, eu vou cuidar das finanças. Às vezes a mulher é muito mais organizada que você. Às vezes vai ser melhor ela cuidar das finanças que você. Você está batendo cabeça com isso? Qual o problema? Quem tem mais habilidade para determinado fim? Organiza a estrutura do seu lar dentro dessa visão. Próxima marca. Está mais preocupado com o seu próprio crescimento do que com o crescimento dos outros no grupo. Eu tenho certeza que você escutou isso e pensou assim, mas isso é egoísmo, André. Não é egoísmo. E eu vou te provar isso aqui agora. Pega a própria figura de Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio filho, correto? Correto. Agora veja a postura de Jesus. Quantas vezes ele se afastava do grupo para buscar a Deus em solitude? Quantas vezes ele estava praticando disciplinas individuais, se fortalecendo em Deus para que ele pudesse ser um diferencial na vida daquele grupo, primeiro dos discípulos, depois dos 70 e assim por diante, da igreja. Deixou o Espírito Santo para consolá-la. Muitas vezes a gente romantiza a ideia de cuidar do outro. A regra aqui é aquela da máscara do avião. Cai a máscara, você vai ajudar o outro antes de se ajudar, você não vai conseguir nem ajudar o outro, nem você. Eu não estou falando aqui, o Freeman não está falando aqui de um individualismo, mas é uma questão de hierarquia. Se você quer o bem espiritual da sua casa, você deve buscar o seu devocional antes. Se você está preocupado com o bem espiritual da sua família, da sua esposa, você tem que buscar o contato com Deus antes. Começa de você. Só que a partir do momento que você busca as coisas certas, primeiro, você vai desaguar essas coisas certas na vida dos outros. Muitas vezes você quer ajudar o outro, ainda nem tem a ferramenta para isso. Já percebeu? Você está achando que está ajudando, mas está atrapalhando, porque você não se alimentou. 3. Ela encoraja essa pessoa que é um líder diferenciado, ela encoraja os outros membros do grupo pelo seu exemplo a assumir a responsabilidade por seus próprios problemas e emoções. Então, um líder diferenciado, ele não fica culpando os outros, ele não fica achando desculpa, culpando o filho pelo comportamento. Eu falo isso com pais quando tenho oportunidade de dar palestras. Primeira coisa que você tem que fazer, se você tem um filho aí de 5, 6 anos que está se comportando mal, primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão a Deus. Ah, mas por que, André? Porque você que educou ele, porque foi você que criou a rotina dele, porque foi você
que permitiu ele chegar nesse ponto de estar gritando contra você. Isso é um erro seu primeiro. Antes de ser um erro dele, é um erro seu. Percebe? Se você for um líder diferenciado, você não vai ficar transmitindo responsabilidade. Ai, lá atrás eu passei por esse problema. Tudo bem, passou. Mas como que você vai se diferenciar disso e agora agir como um ser responsável? 4. Trabalha com pessoas motivadas em vez de gastar todo o seu tempo tentando motivar caluniadores. Isso aqui é um ponto muito importante, sabe por quê? Às vezes você trava todo um processo de amadurecimento da sua casa, todo um processo de amadurecimento da sua empresa, o que seja, que você está gastando tempo com um ponto mais fraco. É claro que você tem que investir nessa pessoa, mas você não pode investir mais nela do que nos outros. Entenda isso aqui que eu estou te falando. Isso é um ponto muito sério. A gente tem um receio justamente da opinião das pessoas que estão predispostas a reclamar, qualquer que seja a situação. Eu não estou falando para você não levar em consideração as reclamações. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas às vezes você está tão apegado à sua autoimagem que você quer convencer todo mundo de uma forma que é desumana. A frase aqui para te ajudar a pensar é o seguinte: cuide do seu próprio caráter e deixa que Deus cuida da sua reputação. Responde aos problemas de maneira objetiva em vez de reagir emocionalmente. Isso aqui é outro ponto. Chegou um problema para você, ele tem que ser resolvido. Não adianta você falar da história toda, culpar alguém, botar a culpa, fazer uma análise. O ponto é, o problema precisa ser resolvido. Vai ter a hora para você sentar e trabalhar essas coisas, mas o problema precisa ser resolvido. E quanto mais você se desgastar emocionalmente com ele, pior vai ser a solução. 6º, um líder diferenciado é claro sobre os seus propósitos, valores e objetivos pessoais. Então, por exemplo, em relação ao governo da sua própria casa, você sabe aonde você está indo? Na área financeira, os projetos que vocês têm estão claros? Na área do desenvolvimento devocional da casa, vocês têm objetivos claros? O que a gente vai fazer? Com qual rotina? Quais são os valores que você tem para a criação dos seus filhos? Porque na hora que você vai reagir, tem uma festa X e Y para ir, vai ou não vai? Você já parou para pensar qual que é o tipo de lugar que você quer que seus filhos vá? Você já tem esses objetivos claros o suficiente para se diferenciar da pressão que você sofre de outros pais, da cultura? Se você deixar para tomar toda decisão na hora, você vai ter problema. Então o seu chamado é o seguinte, é refletir claramente sobre os seus objetivos pessoais e familiares. Isso aí demanda uma reunião com o seu cônjuge. Tem uma série de brigas que você vai ter no casamento porque vocês ainda não conversaram claramente qual que é a expectativa que você tem para o filho. Aí você vai começar a culpar outra pessoa, culpar o cônjuge, culpar um tio, culpar um avô, porque você nunca foi claro sobre os objetivos que você tem e sobre os valores da sua casa. E aí, por último, vamos terminar aqui essa primeira aplicação, que o líder diferenciado, ele pode tomar uma posição diante de intensa pressão em um sistema emocional. E esse aqui é a marca mais clara, né? Vamos dizer assim, é o suprassumo da maturação de um líder diferenciado. É conseguir tomar as decisões mesmo numa situação adversa. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então é justamente aí que você vai ser testado. Existem pressões exteriores, existem pressões internas, existem intentos maléficos e malignos contra a nossa família, contra a criação do nosso lar. E é no meio desses problemas aí que a gente vai precisar liderar a nossa casa. É no meio de uma briga de irmãos que a gente vai precisar ser o pacificador. Então o nosso chamado é essa capacidade. Se você não consegue se diferenciar, desenvolver uma personalidade centrada em Deus, você sempre vai ficar escravo daquilo que está acontecendo e sempre vai reagir de acordo com as pressões que estão em torno de você. O Freeman desenvolveu a teoria dele, mas ele faleceu durante o desenvolvimento da teoria dele. E ele deixou alguns direcionamentos para que você consiga desenvolver, né? Qual que é o caminho para você desenvolver essa liderança diferenciada. Então eu vou colocar aqui os pontos que ele trouxe para que isso pudesse ser desenvolvido. Primeira coisa, segundo Friedman, que você vai fazer é aprender a enfrentar oposição. Isso aqui é um ponto central. Qual que é a grande questão? Nós temos a tentativa de evitar, nós caímos na tentação de evitar qualquer tipo de oposição. Lembra daquele exemplo que eu dei lá do Bowen? Que ele falou da criança que foi desenvolvendo uma personalidade fraca, que não era capaz de ter uma voz, porque ele foi confinado àquela mentalidade assim, se o papai ficar triste, alguém vai se machucar? Lembra disso? É exatamente isso que você deve evitar. Qual que é o grande problema aqui? É que algumas pessoas, elas gostam dessa emoção, algumas pessoas gostam desse drama. A gente repete esses padrões de dramaticidade.
E isso a gente pode chamar assim, é um desequilíbrio de funcionalidade. O tempo todo as relações são muito entruncadas, você está sempre criando uma situação ali com alguém. A gente pode chamar isso também, o Freeman fala sobre ansiedade crônica, que vai sabotando esse líder. Quando você tentar ser um líder diferenciado, é isso aqui que eu estou querendo levantar para você, você vai enfrentar oposição. Não tem como você desenvolver uma personalidade diferenciada sem enfrentar algum tipo de oposição. Aqui eu estou falando uma linguagem do Freeman, mas na própria escritura, o apóstolo Paulo diz para o jovem Timóteo que é impossível que alguém seja piedoso e não seja perseguido. É claro, se você está agindo como luz do mundo, de alguma forma você vai incomodar alguém. Você primeiro vai evidenciar a disfuncionalidade do grupo que você tá. Uma pessoa que é dominadora, uma pessoa que é manipuladora, se ela percebe que você não tá naquele jogo de dominação mais, você tirou o poder dela, claro que tirou. Isso vai gerar um tipo de desequilíbrio daquela prática disfuncional do grupo. Então você tem que estar preparado para enfrentar a oposição. Isso é um ponto central. Não só porque, ao buscar ser um líder diferenciado, a oposição vai existir, mas quando você também conseguir se estabelecer como um líder diferenciado, você sempre vai enfrentar algum tipo de oposição em relação ao ambiente. Porque, ora bolas, você está diferente do ambiente. Isso é óbvio. O Freeman, ele argumenta, inclusive, que a sabotagem é um sinal de que o líder diferenciado está no caminho certo. É aquilo que eu acabei de falar lá, inclusive, aquela passagem do apóstolo Paulo para Timóteo. Num certo sentido, a resistência indica que você está sendo uma força contrária àquele padrão de ansiedade crônica. Então eu falava que o Freeman ele faleceu antes de terminar o trabalho e aí ele deixa alguns direcionamentos, que ele não terminou, mas ele deixou alguns, para que você desenvolva essa liderança diferenciada. Então, primeiro, trabalhe para se diferenciar de sua família. Isso aqui é o primeiro passo, né? É aquele primeiro momento em que você fala assim, tudo bem, eu trago marcas da minha família, mas eu não sou a minha família. Eu não tenho que agir, eu não tenho que cometer os mesmos erros que o meu pai cometeu, que a minha mãe cometeu, que os meus líderes cometeram. É aquele momento em que você começa, e o exercício da gratidão aqui é fundamental, você não pode, você tem que sair desse ciclo de vitimismo, você tem que superar o que ele chama de família fundida. Claro, existem conexões familiares, existe uma herança, mas ela é possível ser quebrada. Se você não conseguir estabelecer limite com seus pais, provavelmente você não será capaz de estabelecer limites com seus subordinados e associados. Às vezes, aqui ele está falando também na questão de gestão, mas na família é a mesma coisa. Se você não consegue desenvolver uma linha clara e bem definida de que a sua família, a família que você deixou é a família, e você está construindo uma outra família, uma outra história, se você não consegue fazer isso no campo mais elementar da sua vivência, como que você vai ser um líder da sua família, como que você vai ser um líder, como você vai liderar no mercado de trabalho e assim por diante. E marcar posição em algumas visões, você vai ter que aprender a fazer. Com amor, com paciência, mas você vai precisar fazer. Às vezes você está com medo, as pessoas estão com expectativas erradas em relação a você, está enganando a elas porque você não aprendeu a dizer não. Ou dizer respeitosamente, olha, eu valorizo o que vocês pensam, mas na minha casa a gente pensa assim. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso amorosamente. Segundo ponto, você precisa concentrar-se primeiro no seu desenvolvimento pessoal. A gente já falou isso um pouco, porque isso é uma característica. Você foca primeiro o seu crescimento e depois dos outros. Mais uma vez, isso não é egoísmo. Você precisa liderar o seu próprio desenvolvimento, porque a força mais impactante de um líder diferenciado nem é as palavras que ele diz, mas é a presença não ansiosa que ele proporciona no lugar. Naturalmente, você vai gerar pessoas, vendo o seu exemplo, que queiram fazer o mesmo. A ideia é a seguinte, lidere-se primeiro. Como que você se lidera? Saindo dessa gama de dominação externa. Você quebra um ciclo vicioso. Claro que para isso você tem que estabelecer uma rotina, você tem que estabelecer uma forma de vida, uma disciplina devocional, uma disciplina de oração, práticas espirituais que a gente tem falado no Extraordinário aqui e a gente vai continuar falando. Então é muito importante você focar nesse desenvolvimento pessoal. Eu quero melhorar meu casamento. Começa trabalhando no seu pessoal. Quero melhorar a relação com meu filho. Começa trabalhando no seu pessoal. Quero melhorar a minha relação com a equipe de trabalho. Começa trabalhando no seu pessoal. Você vai exigir alguma coisa do outro que você ainda não entregou. Não vai dar certo. Esse ponto aqui que eu vou dizer para vocês, ele é muito importante.
Não faça do seu grupo a sua única fonte de identidade. Eu vejo isso é um problema gravíssimo, porque você se atrela tanto ao grupo que você está, que você fica amedrontado e incapacitado de tomar as decisões que você precisa tomar. Isso quer dizer que o grupo está sugando as suas forças. Eu vejo isso com pais, por exemplo. Na turminha da sala lá, ou num grupo X, tem os coleguinhas do seu filho e tem os pais do seu filho. Aí os coleguinhas estão fazendo uma coisa que você não quer que seu filho faça. Todos os outros pais estão achando lindo. Aí você, quando está sugado por esse grupo, você vai falar que sim também, porque afinal de contas, o que eles vão dizer de mim? Não é o caminho. Então você vai começar a desenvolver a partir da seguinte pergunta: qual que é o meu principal referencial? É a opinião do outro? É a moda? É o meu medo? Não, meu principal referencial tem que ser Deus. Tá, lindo, mas é o seu Deus particular que você inventou? Tem que tomar cuidado com isso também. É porque a gente desmaterializa as formas que Deus se dispõe a se relacionar conosco. Então eu quero que você pense assim: eu estou numa igreja, por exemplo. Deus se manifesta por meio da igreja que eu estou? Sim ou não? Sim. Se é uma igreja bíblica, se é uma igreja séria. Os líderes que eu tenho, os conselheiros que eu tenho, a leitura da palavra, o meu tempo de oração, essas coisas num conjunto são os meios que Deus utiliza para ser o nosso referencial. Então, a palavra de um conselheiro que eu confio vale muito mais do que a opinião de outras pessoas. Você está aqui no Extraordinário, você está fazendo isso já. Então, considere o que eu tenho dito para vocês. Não considere cegamente. Avalie, pense, mas é um caminho. Aí você então vai precisar construir um sistema de apoio fora do grupo que você lidera. Isso aqui é muito importante. Parece que eu estou falando de gestão, mas estou falando de familiaridade também. O que acontece? Eu vejo muitos pais isolados, mães isoladas. Não, busca alguém mais velho que você, alguém que já passou pelo que você está passando. Senta com essa pessoa, não tenta impressionar essa pessoa, diga um desafio que você tem, peça ajuda. Isso vai tirando você desse conformação, dessa dominação do grupo que você tá. Mentores, amigos, terapeutas, por que não, podem fornecer esse tipo de, vamos falar assim, escape da dominação do grupo tem sobre você. Muito importante ao escolher essas pessoas é certificar que elas não são aquelas que já estão dominadas pela ansiedade crônica. Eu vejo isso, eu acho muito engraçado. Eu vejo assim, às vezes uma moça que já passou por várias frustrações amorosas, talvez já até divorciou algumas vezes, está dando conselho para jovens em um determinado lugar. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Poxa, eu não nada contra a pessoa, não estou querendo aqui dizer que ela está fadada a não ter nenhum tipo de sabedoria. Mas será que essa pessoa tem a capacidade de liderança diferenciada? Será que ela tem a maturidade espiritual para te dar a informação que você precisa? Você está lá, vou escutar, estou no meu grupo lá de igreja, quero ver o que as pessoas estão pensando. Você vai pegar aquela pessoa ali que tem uma opinião mais dominada pelo medo, pela ansiedade? Então você também precisa sondar o tipo de voz que você vai ouvir. E aqui é claro, né? Para o seu crescimento espiritual, já falei, é uma rotina de busca, de devoção, de oração, disciplinas que vão fazer toda a diferença para que você não seja dominado por esse mesmo. Um outro ponto aqui que o Freeman fala é o senso de humor. E aqui eu vou usar uma frase que ele nem cita, né? Mas é do C.S. Lewis, eu acho ela muito poderosa, que é o seguinte: o sarcasmo fere, mas o humor cura. O senso de humor deixa a vida mais suave. Você ser capaz de rir de uma situação adversa, não como deboche, não como sarcasmo, mas isso devolve a você o seu tamanho exato na estrutura da realidade. A gente é imperfeito mesmo, existem coisas que são imprevisíveis. Às vezes foge um segundinho ali da sua expectativa, ao invés de você rir, dar gargalhada, ser uma história boa para você contar depois. Não, desespera, reage àquilo como se fosse o fim do mundo. Com crianças, por exemplo, né? A gente pode se divertir tanto com algumas coisas que acontecem. Não, mas a gente quer levar na ferro e fogo, tem que ser desse jeito, é agora. E a gente perde essa oportunidade de ser, vamos dizer assim, azeitado pelo humor. A alegria é um fruto do espírito. E a alegria está conectada a essa prática do humor. Não é a prática da gargalhada barata, não é a prática do sarcasmo, não é a prática da piada imoral, mas é a prática de levar a vida com mais graciosidade. Mantenha o seu senso de humor, porque o senso de humor vai ser uma prática, uma disciplina que te ajuda a distanciar dessa situação e não ser dominado por ela. Por último, você precisa lembrar que a diferenciação não é uma coisa fácil. Isso demanda um esforço, demanda uma disciplina, tá?
tá? Você vai precisar de muita persistência. Você vai cair várias vezes a gente vai ser dominado pelo medo, dominado pela reação. Isso é uma luta constante, a busca pelo crescimento espiritual. Precisa de oração, a gente precisa clamar a Deus para completar na nossa vida aquilo que a gente não tem poder para fazer. O que está na nossa mão para fazer é o quê? É tomar essas medidas. Mas a obra toda, quem vai completar é o próprio Deus. Termino aqui falando do Jordan Peterson, que também é um psicólogo famoso, né, professor universitário. Ele diz muito sobre isso, né? Trabalhe primeiro em você, trabalhe a sua personalidade. Porque no final das contas, se tornar um líder dentro da sua casa significa primeiro se tornar um eu consciente. Então, às vezes, você está assim, eu tenho que focar na minha família, eu tenho que focar na minha família. Tem, mas entenda, quando você foca em você está focando na sua família. Quando você foca no seu casamento, você está focando nos seus filhos. Quando você está buscando uma vida de devoção intensa na comunidade de fé que é a igreja, você também está priorizando a família. Veja que o amor, e eu tenho falado isso, ele não compete, ele coopera. Se você coloca tudo na hierarquia certa, a água vai fluir de forma melhor e mais intensa, correto? Então, muita coisa para você considerar e colocar em prática. Eu espero que tenha te ajudado. Um ótimo tempo para você aí de crescimento, de desenvolvimento dessa liderança diferenciada, que as pessoas aí no seu redor, na sua família, no seu trabalho, possa sim ser beneficiada por essas reflexões e por essa prática que você tem buscado aí. Deus abençoe.